Hoje nós vamos falar do dilema do amor. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra e nós queremos Te pedir, Senhor, fala conosco, semeia em nós a Tua palavra, amplia-nos, fortalece-nos, faz-nos crescer, Senhor, no nome de Jesus. A respeito dessa parábola, que eu vou usar como introdução, só quero falar 3 observações. O campo é o mundo. Muitas vezes nós achamos que o campo é a igreja, mas o campo é o mundo. É onde os filhos do reino são semeados. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, ou a cisânia, são os filhos do maligno. Mas eu quero usar esse texto para nós pegarmos o conceito de semente. E a semente é um conceito que nós precisamos ter bastante em mente, porque o reino de Deus na Bíblia, ele é comparado a um jardim. Mas se começa um jardim pela semente. A semente, ela tem todo o potencial do fruto. Quando eu olho para uma árvore, e daquelas árvores grandes, daquelas árvores frondosas, cheias de folhas, de frutos, aquela árvore, ela nasceu de uma semente. Ou seja, todo o potencial da árvore está na semente. O que define o fruto é a árvore. Mas o que define a árvore é a semente. E isso é muito importante para nós que somos os filhos do reino. Porque nós só somos os filhos do reino porque nós fomos gerados de uma semente do reino. Ora, se eu não nasci de novo, eu não tenho o potencial do reino dentro de mim. Se eu não nasci de novo,
não há em mim o potencial para gerar o fruto do reino. Então é necessário que eu tenha nascido de novo, para que dentro de mim haja o potencial de reprodução dos conceitos, dos preceitos e do fruto do reino. Se nós olharmos, e isso é um princípio que está desde a criação, ou antes até da criação, mas que Deus colocou na criação. Lá em Gênesis 1, do versículo 11 ao versículo 2, fala o seguinte: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes, de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, se eu quero ver o porquê de um fruto ser bom ou mal, eu preciso olhar para a árvore. Não é assim que a Bíblia diz? Que pelos frutos os conhecereis. A árvore boa dá frutos bons, e a árvore má dá frutos maus. Mas se eu também quero saber o porquê uma árvore é boa ou ruim, eu preciso olhar para a semente. Pastor Renato falou aqui no púlpito que está preocupado com um tipo de fruto que hoje as igrejas estão dando. Porque hoje nós vamos para a igreja e às vezes nós vemos só pessoas egoístas. Né? É um tal de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero meu sucesso, eu quero tudo isso. Isso é o fruto. Pessoas egoístas. Hoje, várias igrejas estão gerando pessoas que só pensam em si mesmas, que pensam no seu próprio bem-estar, que pensam na sua própria vontade, nos seus próprios desejos. Mas se eu quero entender o fruto, eu preciso entender a árvore. Eu preciso entender que tipo de igreja é aquela. Mas também, se eu quero entender que tipo de igreja é aquela, eu preciso entender que semente é que está sendo plantada, ou que evangelho está sendo pregado. Qual é o tipo de evangelho que gera crentes egoístas? É o evangelho da prosperidade. É o evangelho de que Deus precisa satisfazer os meus desejos. É o evangelho de que Deus precisa, e Ele está pronto, a postos, para atender o telefone e falar para mim: o que o Senhor deseja que eu faça para você hoje? Qual é a sua necessidade? Então Deus é um Deus que existe para satisfazer os meus desejos e necessidades. É isso que nós pregamos em várias igrejas no Brasil. E aí eu vejo só crente egoísta. Se eu quero saber o porquê do fruto, eu preciso olhar para a árvore. Mas se eu quero saber o porquê de uma árvore boa, eu preciso olhar para a semente. E qual é a semente do reino? A semente do reino. Ou, qual é o fruto do reino? Qual que é o fruto do reino? O fruto do reino é o amor. O fruto do reino
é o amor. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, fala o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. É interessante quando você sabe quando uma pessoa está em fase de crescimento na fé, porque uma das perguntas que elas mais fazem para o líder, para o discipulador ou para o pastor, é o seguinte: pastor, é pecado beijar na boca? É pecado dar 5% do dízimo? É pecado assistir futebol na hora do culto? Então ela vai perguntando se é pecado as coisas. Por quê? Porque para ela ainda não amadureceu, ela não está apta a dar fruto. Mas quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que as coisas não é o que você faz, mas aonde você está. Porque a maioria das pessoas que pergunta é pecado, ela está o quê? Ela já sabe que é pecado. Ela já sabe. Mas ela quer uma validação de alguém. Mas quando você começa a andar no Evangelho da graça e da dádiva da justiça, você entende que você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E você já não pergunta mais se é pecado ou não é pecado. Você ouve aquilo que o Espírito diz para você. E você sabe, isso aqui não agrada o Senhor. Lá em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 8, fala o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A semente que gera alguém que ama é a semente do reino. Quando você se encontrou com Jesus e você creu no Evangelho que gerou você no reino, em você está a semente do amor. Só pode amar quem é nascido de novo. Quem não é nascido de novo não pode amar. Quem não se encontrou com Jesus não pode amar. Por quê? Porque o amor é transferido para nós quando nós nascemos no reino. Por isso nós somos chamados também de sementes. Não foi o que nós lemos na parábola? A semente boa são os filhos do reino. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, fala: e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, que Ele nos outorgou. Ou seja, a partir do momento em que o meu espírito foi amalgamado com o Espírito Santo, em mim foi derramado o amor de Deus.
Então, dentro de mim, em mim, está a semente do reino. E qual que é a semente do reino? É o amor. Todos aqueles que são nascidos de novo amam. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus é nascido da semente do amor. O fruto do amor. O fruto, então, é o amor. A árvore é Jesus. E a semente é a semente do reino. É o amor. Mas como todo professor, a gente vai dar uma pequena dificultada aqui. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que é o versículo que nós temos lido, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu fui lendo esse versículo aqui, essa passagem. Rapaz, o amor é paciente. Aí eu fui olhando para mim, acho que a única vez que eu sou paciente é quando eu dou entrada no hospital. O amor é paciente. Eu olho para mim, o amor é bondoso. O amor não inveja. Rapaz, ontem nós tivemos reunião com os jovens, e a Júlia pregou sobre inveja, rapaz. Eu estava doidinho para ela terminar logo a pregação, para eu cair no chão. Falei assim, rapaz, eu preciso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então a gente olha essa passagem aqui, você se vê nela. Vamos fazer um zoom out nessa passagem aqui, e vamos olhar um pouquinho mais de fora para dentro. Lá em 1 Coríntios 12, 31, fala o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Se nós formos para 1 Coríntios 14, 1, fala o seguinte: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Então Paulo aqui apresenta o amor não apenas como uma semente, mas como um caminho. Ele nos apresenta o amor como um caminho. É como se fosse o seguinte: Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios, e ele está tratando da árvore. Ele está tratando de várias coisas a respeito da árvore. Se você for ver o capítulo 11, 12, antes de chegar no capítulo 13, você vai ver que Paulo está tratando sobre dons, sobre manifestação do Espírito, sobre ministérios, sobre a relação do corpo, do corpo da igreja, sobre a ceia do Senhor, sobre imoralidade na igreja. Não existe, só lá em Coríntios, aqui não. Então ele está tratando de coisas concernentes à igreja, ele está tratando da árvore, mas parece que de repente ele para e fala o seguinte: não, espera só um pouquinho. Vamos tratar agora, vamos dar uma pausa aqui, nós estamos tratando da árvore, mas vamos dar uma pausa aqui, vamos tratar da semente.
Vamos tratar da semente. Ele começa, e passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ainda que eu ande, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E ele começa a discorrer sobre o amor. É como se ele falasse o seguinte: olha, tudo o que eu falei antes é importante e é necessário para a vida da igreja, mas o que eu vou falar agora é essencial. O amor é o principal, é ele quem define a qualidade da árvore. Estamos falando da árvore, mas deixa eu falar um pouquinho da semente. Ninguém, em 1 João, capítulo 4, versículo 12, fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Opa, tem uma palavra aqui importante: aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus precisa ser em mim aperfeiçoado. Ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa ganhar corpo, ele precisa abrir os seus tentáculos dentro de mim. E isso precisa acontecer. Nós estamos falando aqui que o amor é um estilo de vida. Apesar de eu não gostar muito dessa expressão, porque ela denota que é algo estático. Eu gosto da expressão que o amor é um caminho, que você precisa andar por ele. Você precisa dar passos no amor. O amor não é apenas um sentimento. Aliás, muito pouco na Bíblia você vai ver que o amor é sentimento. O amor é ação. O amor é andar. O amor é se projetar. O amor é fazer. O amor é caminhar. E aí é que surge o dilema. Max, o amor é uma semente ou o amor é um caminho? O amor é algo que já está em mim, ou o amor é algo que vai sendo construído em mim? Ele é uma característica que me é transmitida quando eu me entrego ao Evangelho, ou ele é uma prática que eu preciso desenvolver? A resposta é os dois. Quem nunca se encontrou com Jesus não sabe e não saberá o que é o amor. Quem nunca se encontrou com Jesus e se entregou a Jesus não sabe e não saberá o que é o amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, fala o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. No versículo 19 do mesmo capítulo fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só sabemos como seres humanos, ou vamos saber como seres humanos, o que é o amor através de Cristo. Mas também quem nunca andou nos passos de Jesus não sabe e não saberá o que é amar. No versículo 11 do mesmo capítulo de 1 João, fala: amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. O amor é uma semente que precisa ser desenvolvida, aperfeiçoada, para que se torne uma árvore e finalmente dê fruto conforme a sua espécie. Nós
recebemos a semente do amor através do Espírito Santo que Deus imprimiu em nós quando nós olhamos para a cruz do Calvário. Mas essa semente que foi plantada em nós, ela precisa ser desenvolvida pelo caminho ou no caminho do amor. E o modo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do amor é o caminho da cruz. Não existe, meus irmãos, outro lugar, ou outro caminho, ou outra forma do amor ser desenvolvido, aperfeiçoado, germinado em nós, se não for através do discipulado de Cristo. Se nós continuarmos resistindo o caminho da cruz, dificilmente ou impossivelmente desenvolveremos o caminho do amor. Porque o caminho do amor e o caminho da cruz é o mesmo. Não existe amar uns aos outros sem cruz. Não existe amar uns aos outros sem se entregar totalmente ao senhorio de Jesus. Não existe. Por isso, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Criança não ama. Imaturos não amam. Pessoas que não se deixam trabalhar não saberão o que é amar. Pessoas que resistem a serem tratadas pelo Espírito Santo no caminho da cruz, elas dificilmente saberão o que é o fruto do Espírito. Crianças não amam. Crianças têm afeição. Crianças gostam. Crianças preferem. Mas o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, são para adultos que se deixaram ferir pela cruz de Cristo. Quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança, queria as coisas de criança. Mas quando eu me tornei adulto, passei a amar as coisas de adulto. Nós queremos ser uma igreja que ama. Nós precisamos amadurecer. Se nós queremos ser uma igreja que ama, amando a Deus, amando pessoas, nós precisamos deixar com que a cruz de Cristo seja a nossa prioridade. Que o discipulado de Jesus seja o nosso maior desejo. Primeira João capítulo 4, versículo do 16 ao 18 diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor,
permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o amor, o perfeito amor, expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se em mim ainda opera o medo de seguir a Jesus, o amor não está aperfeiçoado. Se ainda existe medo de morrer, o amor não está aperfeiçoado. Porque o amor exige morte. O amor se desenvolve no coração daqueles que se enredam pelo caminho do discipulado de Cristo, contra e a despeito do medo. O amor é para aqueles que se lançam em fé e vivem em esperança diária naquilo que Deus é. Deus é amor. Como conclusão, nós somos aptos a amar por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Mas nós não somos hábeis em amar. Precisamos desenvolver a habilidade de amar através da cruz de Cristo. Operando em nós, golpeando o nosso egoísmo, como o Robson pregou semana passada à noite aqui. Golpeando o nosso velho homem, a nossa natureza maligna, que está morta em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Enquanto estivermos preocupados com as coisas de menino, não manifestaremos a essência da semente. E é aqui, é nesse ponto da palavra que eu poderia fazer aquele apelo, em que a palavra se encontra. Poderia fazer aquele apelo, irmãos, vamos amar. Nós precisamos entrar pelo caminho do discipulado. Deixa o seu egoísmo, deixa a sua forma de pensar e deixa a forma de pensar de Jesus Cristo entrar em você. É nesse ponto da palavra que eu pediria todos vocês para ficar de pé e falar, quem quer ser a pessoa que ama aqui? E vocês levantariam as mãos e falavam, eu quero ser essa pessoa. E a gente oraria e nós sairíamos para cuidar das nossas vidas. Mas essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com uma passagem muito conhecida. E vendo tudo aquilo que Deus tem feito nesses últimos meses conosco como igreja, a intencionalidade de Deus para conosco como igreja, como Deus está levando essa igreja a um lugar tão, tão precioso, vendo o que Deus fez na vigília, vendo o que Deus tem feito conosco nas pregações. E essa semana eu me deparei com esse texto. E esse texto me desmontou.
E é um texto conhecido, lá em Mateus 11, 28 a 30, que fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que Jesus fala essa sentença num momento de bastante confronto, onde João está meio que na dúvida, onde João Batista pergunta: é você mesmo aquele que a gente precisava esperar? Onde as cidades onde Jesus prega o rejeita, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, onde as pessoas começam a pedir sinal para ele, para saber se ele realmente é o Messias. E no meio dessa confusão toda, ele olha e fala assim: eu sei que eu sou amado pelo meu Pai, e toda a autoridade me foi dada sobre a terra. A autoridade é minha. Vocês precisam vir a mim. E é engraçado que aqui, uma das poucas vezes que Jesus fala: não vir após mim, mas vir a mim. E eu queria terminar esse culto hoje, nós indo a Jesus. Por quê, Max? Porque o amor é uma semente que brota, germina numa terra descansada, mexida, adubada e tratada. O amor não germina, cresce e dá fruto em corações sobrecarregados, cansados, preocupados, desalinhados e desfocados com tantas coisas, sejam elas legítimas ou não. Oh, meus irmãos, como nós precisamos de Jesus. O Ministério de Música pode subir. Como nós precisamos de Jesus. Como nós precisamos aprender de Jesus. Como nós precisamos crescer na mansidão e na humildade. O amor cresce no descanso da alma. O amor não cresce na confusão. O amor não cresce no meio dos espinhos. O amor não cresce no meio das pedras. O amor cresce no coração que se deixa molhar pelo rio da vida. Se nós precisamos, ou nós queremos, ser uma igreja que ama a Deus, amando pessoas, nós precisamos ir a Jesus. Tomar o jugo de Jesus. Nos entregarmos novamente àquele que é a água viva. O único que pode molhar essa terra seca do nosso coração. O único que pode mexer, adubar, ferir, mexer, transformar o nosso coração num lugar onde a semente do amor possa brotar. As nossas programações são muito boas. Os nossos encontros são maravilhosos.
Mas o que nós mais precisamos é da presença do Senhor. O que nós mais precisamos é dizer: Senhor, eu quero o teu jugo. Eu quero deixar o meu jugo desigual e tomar o teu jugo, Senhor. Porque o teu jugo, Senhor, é suave e o meu fardo é leve. Sabe, irmãos, ser igreja, a vida da igreja é uma constante guerra todos os dias. Contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra as trevas. E a guerra muitas vezes nos faz perder a doçura, a ternura, e nos faz nos preocupar com tantas coisas e perdemos o foco naquilo que é essencial. Amar a Deus, amar pessoas, é um jugo, mas ele deve ser suave. Amar pessoas é um fardo, mas ele deve ser leve. E isso, meus irmãos, só é possível através de Jesus. Por isso eu queria convidar os irmãos, agora sim, a ficarem de pé. Ou se você se sentir melhor, de joelho. Mas de falar assim para o Senhor: Senhor, como eu necessito dessa água, como eu necessito ser molhado, como eu quero ver, Senhor Deus, essa semente crescer. Deixa eu falar para o Senhor, ó Deus, eu não me pareço nem um pouquinho com 1 Coríntios 13, mas eu quero me parecer. Eu quero, Senhor Deus, o teu jugo. Eu quero, Senhor Deus, o teu fardo. Eu quero ver, Senhor Deus, a semente do Senhor germinar dentro do meu coração. Quantas vezes, ó Deus, quantas vezes eu neguei a cruz. Quantas vezes eu disse não para o discipulado. Mas hoje, Senhor Deus, eu faço essa oração. Ouve-me, Senhor. Não me deixa de fora. Eu quero me parecer com Cristo. Espírito Santo de Deus, gera Cristo dentro de nós. Gera Cristo dentro de nós. Faz-nos aprender, Senhor, dia após dia, contigo, Senhor, que é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Enche-nos, ó Senhor, da tua água, da tua preciosa água, no nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Ore, meu querido. Faça a sua oração, entregue o seu coração ao Senhor nesta noite. Faça dessa reunião e me oferecer um lugar que você entregue água que jorra sem fim e deixe-se molhar pelo Espírito Santo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Jesus. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
nosso Senhor.